Hebreus, capítulo 11. Quero louvar a Deus pelo ministério de louvor. Há muito tempo eu não senti a presença de Deus como senti o louvor aqui hoje. Amém. E louvar a Deus, o poder dos irmãos. Está difícil saber se Deus subiu ou se foi o céu que desceu. Uma coisa é certa: Deus está no nosso meio. Amém. Deus está no nosso meio. Amém. Você é privilegiado. Glória a Deus. Você é privilegiado. Hebreus capítulo 11, verso 4. A palavra de Deus nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Deus, fala conosco agora pelo poder da Tua palavra. Obrigado pela presença gloriosa do Senhor que nós já podemos sentir neste lugar. Obrigado pela visitação do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que deixou a sua casa e agora escolheu a melhor parte. Deus, os Teus filhos sejam recompensados pelo Senhor aqui hoje. E aquilo que, ó Deus, vieram buscar na Tua presença, Tu possa ser misericordioso, Pai, nos amando tremendamente e entregando, Deus, a cada um a porção que os Teus filhos aguardam hoje na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém. E nos abençoa agora com o poder da Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os amados, por favor, se assentem. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho para a igreja, aqui nesse capítulo de Hebreus. Mas eu queria dar ênfase, meus irmãos, à última frase do primeiro verso do capítulo 11. Nós não lemos, e não é nem sobre a origem da fé que eu quero falar, não é isso. Mas eu quero me ater um pouquinho hoje com os irmãos sobre a última frase do primeiro verso do capítulo 11, quando ele fala que a fé é a prova das coisas que não se pode ver. Que a fé é a prova que nós temos daquilo que nós não estamos vendo. Você está vendo Jesus neste lugar? Você está vendo Jesus aqui? Não. Mas Ele está aqui. Amém. E é pela fé que nós podemos crer nisso, meus amados, que ainda que nós não estejamos vendo o Senhor aqui, Ele está. Porque a palavra dele diz que aonde nós estivéssemos reunidos, em nome dele, Ele estaria no nosso meio. Aleluia. Então não há dúvida, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está conosco aqui agora, para nos abençoar. Amém. Quando nós olhamos, meus amados, aquilo que o autor de Hebreus escreve, e eu queria, meus amados irmãos, te chamar a atenção um pouquinho para isso. Ele usa aqui, dizendo da fé que esteve no coração de 3 homens. Sabe, irmãos, a fé não é nossa. Não há fé no nosso coração se Deus não colocá-la no nosso coração.
A fé, ela é um dom de Deus que é entregue à sua vida. Por isso que muitas vezes nós oramos: Senhor, dá-me fé, em primeiro lugar. Muitas vezes nós oramos: Senhor, aumenta a minha fé. Porque nós mesmos, meus amados irmãos, não temos condição de mexer em nada da nossa fé. Mas, pela fé que Deus coloca no nosso coração, no nome do Senhor, nós podemos fazer proezas. Amém. A palavra de Deus fala, meus amados, de Abel. E essa passagem de Abel, meus irmãos, está escrito lá em Gênesis 4. Aliás, é uma sequência, Gênesis 4, 5, 6. Fala desses personagens que eu vou falar aqui com os irmãos. E fala, meus amados, aqui pelo texto de Hebreus que nós lemos, que o testemunho, meus amados, de Abel, aquilo que Abel entregou a Deus, fez alguma diferença, porque lhe custou a própria vida. Quando Adão e Eva, meus amados, pecaram, foram colocados para fora do paraíso. Meus irmãos, eles caminhavam com Deus, eles viam a Deus constantemente. A palavra de Deus fala que o Senhor falava com eles na viração do dia. E a viração, meus irmãos, é uma brisa, é um soprar de vento.